Olá, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar as questões de português, da semana 1 do PET 1 de vocês. Acompanhem! Na semana 1, nós temos um texto do gênero relato pessoal. Antes de falarmos sobre as questões, vamos falar sobre esse gênero textual. O relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração, uma contação, sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, de onde o narrador torna-se o protagonista da história. Note que, além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição do local, personagens e objetos. Os relatos, podem ser oral ou escrito. Eles se apresentam dentro dessas duas modalidades. Ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar, de contar um fato relevante da vida do protagonista, os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. A grande diferença é certamente a linguagem empregada em cada um deles. Enquanto no relato oral notamos a presença da oralidade com uma linguagem mais descontraída, no relato escrito a linguagem formal é utilizada, seguindo as normas da língua, como concordância, pontuação, ortografia, dentre outros. Então, pessoal, o que não pode ser feito de maneira nenhuma é trazer para o relato escrito o que é feito no relato oral. No relato escrito, nós temos de ter cuidado com a linguagem. Nós não podemos sobrepor muitas frases num parágrafo para torná-lo confuso. Nós temos de ter cuidado com o uso dos verbos, nós temos de ter cuidado com a concordância, pontuação, dentre outros fatores. Então, as principais características do relato pessoal são textos narrados ou contados em primeira pessoa, eu ou nós, verbos no presente e, em grande parte, no pretérito. Então, predominantemente usa-se no pretérito ou no passado, mas também podem ser usados verbos no presente. O caráter subjetivo ou pessoal, porque o narrador está contando alguma coisa sobre a vida dele, que são experiências pessoais, e a presença de um emissor e de um receptor. Vejamos agora as atividades. Aqui nós temos o texto, Minha fuga, da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Eu não vou ler o texto com vocês, mas eu espero que vocês façam uma leitura bem tranquila, uma leitura bem feita, para que vocês entendam o teor do texto. Além disso, anotem as palavras cujo significado vocês desconhecem e os procurem no dicionário. Isso é um excelente exercício de ampliação do vocabulário. Então vejamos aqui as questões. Indique qual é o tema tratado pelo relato pessoal lido. Para vocês acharem essa resposta, voltem aqui no título. O título sempre dá uma alusão, uma referência ao que vai ser tratado no texto. Então está escrito aqui, Minha fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Então, qual é o tema tratado? É a fuga de uma coreana para outro país. Número 2. Número 2. A narradora personagem do texto utiliza a primeira pessoa para escrever o texto. Descreva a importância desse uso para o texto e sobre a sua relevância para um relato pessoal. Então, pessoal, o uso da primeira pessoa é muito importante no texto por se tratar de um relato pessoal. Ela fala do que viveu e do que sentiu, e isso confere ao mesmo tempo subjetividade, que são marcas necessárias a esse tipo de gênero. Então, no relato pessoal, o uso da primeira pessoa é indispensável. Número 3. Indique qual das alternativas seguintes
apresenta uma característica do gênero relato pessoal que está presente no texto. Minha fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Reparem, pessoal, que todas essas características que aparecem nas alternativas referem-se ao gênero textual relato pessoal. Só que apenas uma delas é que vai estar presente no texto. Então vejam aí, verbos no tempo presente para dar a sensação de algo que acabou de acontecer. Então tem de voltar ao texto para ver em que tempo esses verbos foram empregados, se é no presente ou se é no passado. Uso da primeira pessoa do plural para relatar o coletivo dos coreanos que querem fugir da Coreia. Ela está fazendo um relato pessoal ou ela está falando de muitas pessoas que têm o mesmo desejo dela? Então, para vocês verificarem isso, vocês têm de voltar ao texto para ver se os pronomes e os verbos estão empregados na primeira pessoa do plural. Depois, letra C, uso da primeira pessoa do singular e verbos no tempo passado. Então, primeira pessoa do singular, eu. Então, os verbos também têm de estar na primeira pessoa. Eu fiz, eu vi, eu concluí, né? Se for primeira pessoa do plural, nós vimos, nós concluímos, nós fizemos, etc. Então, notem que quando uma coisa está atrelada à outra. O verbo, né, tem de estar atrelado ao pronome. Se é primeira pessoa do plural, os verbos também vão ser conjugados na primeira pessoa do plural. Se é primeira pessoa do singular, os verbos estarão conjugados na primeira pessoa do singular. Letra D. Falta completa de adjetivações. Não há adjetivos no texto? Então, se vocês acharem algum adjetivo no texto, já inviabiliza essa questão, porque aqui está falando falta completa de adjetivos. Isso também vocês têm de verificar no texto. Então, verifiquem direitinho para que vocês possam responder essa questão. A leitura desse texto pode nos fazer lembrar de um problema social presente em nosso meio, que é a xenofobia. Você sabe o que é isso? Procure e leia o significado dessa palavra. Após isso, escreva um pequeno parágrafo dando ideias de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Se vocês não sabem o que é xenofobia, já devem ter entendido que é alguma coisa ruim em nossa sociedade, né? Mas eu não vou dizer aqui o significado dessa palavra. Vocês vão procurar e depois vocês vão produzir um parágrafo dizendo o que pode ser feito para acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Bem, pessoal, essas são as questões que foram propostas nessa semana 1. Então, vocês deverão realizar as atividades lá da página 3 e 4, tá? Na próxima semana, estarei com vocês novamente para ajudá-los a responder a estas questões. Na próxima semana, já trago para vocês o feedback dessas questões da semana 1. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até mais.